Oi pessoal, Rodrigo aqui de novo. Hoje a gente vai aprender como fazer tabelas dinâmicas com dados do INEP e software livre. E a gente vai aprender como visualizar essas tabelas aí com gráficos que podem ser úteis. Então vamos lá. Vamos tentar fazer o processo completo, tá? Baixar os dados, fazer as tabelas e fazer os gráficos a partir das tabelas. Vamos ver se dá certo. Então, em primeiro lugar, tabela dinâmica, o que é? Né? São tabelas que você mexe em alguns parâmetros delas e isso permite você ver dados agregados, né? Então elas são úteis quando você tem muita informação, muitos dados e você precisa resumir eles de alguma forma, precisa reorganizar eles de alguma forma, né? E que você possa fazer isso de várias formas, dinamicamente. Então, agora eu quero ver essa particularidade, agora eu quero ver essa outra particularidade a partir dos mesmos dados originais. Então a tabela dinâmica vai pegar um monte de dados originais e vai condensar eles em poucos dados, certo? Vamos ver como é que é isso. Então o que você precisa para fazer o que a gente vai fazer aqui na sua casa? Você precisa de basicamente duas coisas. Você precisa primeiro do LibreOffice, que é um software livre, que é similar ao Microsoft Office, tá? Ele faz mais ou menos as mesmas coisas, com particularidades. Mas ele você não precisa pagar por ele, a licença é livre. Então é só você ir esse link e baixar o programa, certo? E além disso, você precisa de dados, né? A gente já olhou esses dados aí em momentos anteriores do curso, que no caso vão ser os dados do INEP, que a gente já viu aí anteriormente nesse curso. Bom, então vamos para o passo a passo. Uma coisa de cada vez. Então, como vocês sabem, esse é o site aí, um dos sites do INEP que disponibiliza dados de qualidade para pesquisa e para qualquer uso. E então a gente tem vários tipos de informação diferente. E a gente pode olhar, por exemplo, uma informação que eu acho bastante importante, que é a regularidade do corpo docente. Tá? Então vamos escolher, por exemplo, o ano de 2020. Aí a gente vai ter três tabelas, uma por escola, uma por município e uma por região, estado e no nível do Brasil. Então essa tabela por escola é maior, tá? Demora um pouquinho mais para baixar, demora mais um pouquinho para trabalhar, então para os nossos objetivos, vamos trabalhar com essa tabela mais simples, que é essa primeira aqui, ok? Então, clicou nela, muito bem, então baixou esse arquivo aqui, a gente vai lá, dezipa ele, né? Extrai o conteúdo aí que está compactado, descompactando vem essa pasta aqui, a gente tem um arquivo Excel, que é o XLS, e a gente tem um arquivo ODS, né, que é um arquivo do LibreOffice. Então, o INEP ele já disponibiliza para a gente os dados no formato do LibreOffice. Tá? Então, vamos abrir esse arquivo aqui. Bom, então, essa é a tabela que a gente baixou, né, e como é que a gente vai trabalhar isso de uma forma organizada, né? Então, a primeira dica é que as tabelas do INEP, elas têm sempre uma linha escondida com o nome das variáveis, né? Então, no caso aqui é a linha 10, você tem que sempre descobrir qual que é a sua. E olha só, não dá para ver, né? Você olha aqui, a linha 10 está em branco, mas na verdade ela é a mais importante. Ó. Então, se você olhar aqui em cima, você vê que o ano, ele vai virar uma variável que é com cara de variável, né? Para quem, enfim, trabalha com dado, em geral, são palavras únicas, sem acento, né, sem espaço, enfim. Então, essa linha 10 é fundamental. Então, como é que a gente vai fazer? Então, você põe aqui o mouse, né, você clica aqui na linha 10, na primeira coluna que você quer pegar dados, né? No caso, a gente não vai usar dados de ano, a gente só tem um ano. Então, eu estou botando aqui na coluna da unidade geográfica, linha 10, né? Dá para ver que o nome dessa variável é Unigel, né? Enfim. E aí, qual é o segredo? Então, seleciona essa célula aqui, né? Aí você aperta Shift, Ctrl, End, fim, né?
Então ele vai tentar, isso é um comando para tentar selecionar a tabela inteira, mas você vê que não deu muito certo ainda, porque essa tabela ela tem umas coisas em cima e tem umas coisas embaixo também. Então se você pegar só os dados, você tem que recortar a parte que são só os dados, né? Então como é que você faz isso? Então você deixa o Shift apertado, né? Aí ó, sobe um pouquinho, ó os dados aí que estão para além da tabela, tá vendo? São essas notas, etc. Então subiu um pouquinho, opa, subiu demais, desce. Agora vai aqui para a esquerda, pronto, fechou. Agora a gente pegou os dados, só os dados que a gente quer, e uma primeira linha com nomes de variável, certo? Tudo bem. Agora que a gente fez isso, o que a gente pode fazer é inserir uma tabela dinâmica. Qual seleção? Seleção atual, já acabamos de fazer isso. E aí, ó, estão aqui as variáveis que a gente selecionou, com aqueles nomes que estão descritos na linha 10, né? E como é que a gente vai fazer a nossa tabela dinâmica? Então, a gente vai ter uma variável de filtro. Essa variável ela vai dizer, ó, tudo que a gente está vendo é sobre isso aqui, né? Então, vai ser essa unigel aqui, que é a unidade geográfica, né? Então, essa variável de filtro, a gente vai botar as duas outras variáveis como campos de linha, ou seja, elas vão estar nas linhas da nossa tabela enxuta, né? Elas que vão definir, então, o tipo de análise que a gente vai fazer, né? Bom, por fim, a gente tem, então, 4 variáveis que são as variáveis que nos interessam. Essas aqui, ó, edu, bas, cat, 1, 2, 3, 4, né? O que são elas, ó? Elas são essas aqui, ó. Baixa regularidade, média baixa, média alta e alta, né? Então, são os níveis de regularidade docente. E aí o que está informando aqui é o percentual de escolas que o seu corpo docente tem uma regularidade em um desses 4 níveis, tá? Então, esse percentual aí é de escolas, mas relativo à regularidade docente, ok? E aí a gente vê também que o 1 é o nível mais baixo e o 4 é o nível mais alto. Então, a gente vai botar aqui as 4 variáveis no campo de dados. Ótimo! Porque isso é o que a gente vai ver mesmo, os dados é o que a gente está analisando. E aí tem outro detalhe aqui que a gente não quer, como a gente está falando de porcentagem, a gente não quer somar as porcentagens de todas as escolas, né? Então você vai ter, enfim, as porcentagens de cada unidade geográfica. A gente não quer somar essas porcentagens, né? A gente quer uma média dessas porcentagens. Não faz sentido somar porcentagem quando você está agregando. E então como é que a gente muda de soma para média? Então, primeiro você clica 2 vezes em cima do dado que você quer mudar. Tá aqui soma, média, ok. Faz isso para as outras também. Maravilha. Agora vamos ver o que acontece. Essa é a nossa tabela dinâmica, tá? Por que ela é dinâmica? Porque a gente pode escolher aqui as coisas que a gente vai incluir nela. Então aqui a gente está incluindo todo mundo, né? Aqui a gente vai incluir só a Bahia, e aí os dados mudam, certo? Então isso é uma tabela dinâmica. E aí, isso já é bastante útil, e agora o que a gente vai fazer é tentar visualizar esses dados de alguma forma, tá? Então vamos fazer um gráfico. Então, primeiro você seleciona os dados da tabela, e vem aqui na ferramenta que faz gráfico. Não é muito complicado, né? Agora, não deu certo. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai dar uma customizadinha nesse gráfico. O LibreOffice acha que esse seria o melhor formato, mas eu acho que esse formato aqui ficaria melhor. Vamos ver ali, ó. Então a gente põe os níveis, um em cima do outro. E aí a gente vai ter uma barra que representa a porcentagem total e a proporção de cada nível dentro dessa barra. Ótimo, é isso que eu quero. E aí, isso já resolve um pouco, mas tem um problema aqui, ó. A gente falou de cores, né? Então, ó, o nível 1, ele está azul, o nível 2 vermelho, isso não parece muito bom. Então vamos tentar mexer nessas cores aqui. Então primeiro aqui, o verde é o bom, vamos deixar o verde como verde mesmo, ele é bom, né? O amarelo, a gente pode deixar como um verde claro, ele é bom também. Então você clica em cima da cor, né? E a gente pode mudar aqui para um verde claro, por exemplo, tá? Ok.
E aí você vê que a cor muda aqui, não ficou bom. Vamos tentar um verde um pouquinho mais escuro aqui, ó. Aquele verde. Pronto, agora já está um pouco melhor. Esse vermelho a gente põe como laranja, que é o mais ou menos ruim, né? Ou pode ser um amarelo também. E o azul, é claro, a gente põe como vermelho. Pronto. Agora a gente tem um gráfico que parece nos informar coisas interessantes, né? Vamos botar esse gráfico aqui um pouquinho mais para lá. Ótimo. E aí a gente tem então nossa matriz, a partir da qual a gente pode ficar explorando esses dados, né? Então, vejamos, por exemplo, a gente está vendo muita coisa aqui, rural, total, urbana. Por que isso, né? Porque esses dados do INEP, ó, eles são organizados assim, ó. Cada categoria tem um total e as outras categorias. Então você tem que escolher. Ou você vai usar o total, ou você tira o total e escolhe as categorias. Então, como eu não quero saber a diferença entre urbana e rural, vou escolher aqui o total, certo? A gente vê que o gráfico já ficou mais simples, né? Já dá para entender um pouco melhor. A mesma coisa a gente pode fazer aqui para a dependência administrativa. Vamos tirar o total e a gente tira também o pública, porque esse pública ele está incluindo aí estadual, federal e municipal, tá? Então, se você quiser, por exemplo, só comparar privadas e públicas, você faz assim, ó, pá, tá aqui, né? Se você quiser comparar privadas e cada tipo de pública, aí você faz essa outra escolha aqui, ó, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico falando da regularidade docente da Bahia. Ó. Será que está semelhante à média nacional? Então a gente olha aqui, volta aqui, ó, tira a Bahia, põe o Brasil. Pá. Ó, ao que parece, Bahia está com uma regularidade docente aí um pouco maior do que o Brasil aí, nas suas escolas públicas, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha sido útil e que vocês possam usar isso para entender melhor as suas redes de ensino. Pois bem, então isso é o quê? Isso é um gráfico feito a partir de uma tabela interativa. O gráfico em si ele não é interativo, né? Fica mexendo e tal. Se você quiser pegar essa mesma tabela e fazer um gráfico que as pessoas ficam mexendo nele mais, né? Aí você pode usar algumas plataformas, como por exemplo essa que a gente deixou no link para vocês, certo? Bom, então hoje a gente viu algumas dicas de como analisar os dados do INEP, tipo aquela linhazinha que tem as variáveis, né? A gente viu como fazer uma tabela dinâmica com software livre, tá? No caso LibreOffice, e a gente viu também como a gente pode fazer gráficos a partir dessas tabelas dinâmicas, certo? Espero que tenha sido útil. Até a próxima.